Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Durante seu ensino fundamental, médio e talvez universidade, provavelmente você utilizou a fórmula de Bhaskara. Aquela formulazinha onde você tem aqui um x e ele vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde esse delta aqui, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E quando joga esse delta aqui dentro, nós ficamos aqui com x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então provavelmente você resolveu isso de uma maneira mecânica. Nem seu professor nem sua professora te ensinou como deduzir essa fórmula, como foi que Bhaskara chegou nessa fórmula. Ou seja, eles te davam apenas aquelas equações simples e colocavam para você resolver aqui usando essa fórmula sem nem saber como ela foi inventada. O meu objetivo nesse vídeo de hoje é deixar tudo mais claro, tudo mais simples e te ensinar como Bhaskara chegou exatamente nessa fórmula bonitinha aqui que vocês utilizam no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Eu costumo dizer que a matemática é uma arte, então vamos fazer arte. Nós sabemos que uma equação de segundo grau ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Nós temos exatamente essa expressão. Então o que Bhaskara fez foi exatamente você isolar esse x aqui, que contém na equação, e você depender somente dos coeficientes a, b e c. Ou seja, para isso ele tentou aqui simplesmente isolar esse x. Para isolar esse x, nós podemos de início dividir toda essa equação por a, ou seja, ax² dividido por a, mais bx aqui dividido por a, mais c sobre a, igual a zero sobre a. Por que eu não coloquei direto aqui zero? Zero sobre a vai ser igual a zero, você deve estar pensando isso. Eu não coloquei exatamente porque nós vamos nos atentar a isso aqui. Esse a aqui, se esse a aqui for igual a zero, nós teremos um zero sobre zero. Um zero sobre zero é basicamente uma indeterminação. Então, como nós não podemos determinar, nós temos que dizer que esse a aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Tanto para não cair aqui numa indeterminação, como também se o a aqui for igual a zero, nós não teremos aqui também uma equação do segundo grau. Então, de início, esse a aqui tem que ser diferente de zero. Sendo assim, quando nós temos isso, nós podemos anular aqui esse a aqui com esse outro a. E nós vamos ficar com a seguinte expressão. Nós vamos ficar com x mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero. Depois disso fica bastante simples. É só passar esse c sobre a ali para o outro lado. Vai ficar x² mais bx sobre a igual a menos c sobre a. Agora vem uma parte bastante interessante. Eu peço por favor que prestem bastante atenção. Aqui nós temos um x² e nós temos mais um bx sobre a. Essa parte aqui você não pode colocar em evidência, pois você ficará sempre sobrando um x. O que foi que Bhaskara pensou e como foi que ele conseguiu isolar isso aqui? Ele pensou exatamente dessa forma. Ele imaginou isso aqui da forma de um produto notável. Por exemplo, um produto notável x mais y ao quadrado. Você deve estar dizendo, mas como é que ele vai fazer aqui um produto notável se ele tem aqui só dois termos e o produto notável tem três termos? Foi exatamente assim que ele pensou, pois aqui nós temos uma equação. Então, o que nós fizermos aqui desse lado da equação, do lado esquerdo, nós temos que fazer também do lado direito. Vamos representar aqui esse produto notável e vamos desenrolar o cálculo. Aqui nós temos x mais y ao quadrado. Nós teremos como resultado x² mais 2xy mais y ao quadrado. Quando nós desenvolvemos esse produto notável dessa forma aqui, x mais y vezes x mais y. Qualquer dúvida, vocês façam aqui aquela regrinha lá do chuveirinho, que vocês encontrarão exatamente esse resultado aqui. Daí ele pensou o seguinte, bem, o x ao quadrado aqui eu já tenho ele, facilita já a minha vida. Então, o que ainda falta para essa equação ser satisfeita? Simplesmente o seguinte, como nós temos aqui no produto notável um 2, então ele vai ter que aparecer também um 2 aqui. Então, ele fez o seguinte, quando ele repetiu aqui o x², que já tinha lá na expressão, ele colocou aqui o 2, ou seja, vai ficar mais 2
O x aqui ele colocou aqui bem pertinho aqui do 2 e multiplicou aqui por b sobre a. Você deve estar dizendo, ah, mas você ficou doido aqui, como é que você fez isso aí, de onde foi que veio esse 2 e por que você fez isso? Simplesmente porque se você multiplicar aqui com 2 aqui, você vai ter exatamente que dividir aqui por 2 aqui. Como aqui nós temos uma multiplicação, vai ficar 2 sobre 2, isso vai ser igual a 1. Então, em tese, nós estamos multiplicando aqui essa expressão por 1 e nós não iremos alterar em nenhum momento a nossa equação. Sendo assim, nós já resolvemos aqui o problema do 2xy. E com base nisso, nós descobrimos aqui o valor de y. Pois aqui nós temos aqui 2xy, então nós temos aqui 2x e esse b aqui sobre 2a, ele vai ser o nosso valor aqui de y. Sendo assim, ficou tudo mais simples. Nós teremos que o nosso produto notável vai ser igual a x mais o valor de y, que é igual a b sobre 2a ao quadrado. No final das contas, se nós formos desenvolver aqui esse produto notável, nós vamos ficar aqui com x mais b sobre 2a vezes x mais b sobre 2a. Quando nós fizermos aqui essas multiplicações, vai ficar x vezes x, x quadrado, mais bx sobre 2a. Aqui esse x vezes esse b sobre 2a. Depois esse b sobre 2a aqui vezes x vai ficar mais bx sobre 2a. E aqui nós temos b sobre 2a vezes esse b sobre 2a. Então vai ficar mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. No final das contas nós teremos x ao quadrado mais 2bx sobre 2a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Você deve estar dizendo, ah, tudo bem, aqui nós temos já desse lado da equação, nós temos aqui o x ao quadrado mais 2bx sobre 2a e falta esse b ao quadrado mais 4a. Então, nós vamos simplesmente colocar aqui na nossa equação, desse lado aqui, esse mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Por que eu fiz isso? Por que ficou dessa forma? Eu fiz isso exatamente porque o que você fizer aqui de um lado da equação, você tem também que fazer do outro lado da equação, para que tudo esteja de acordo com as regras matemáticas. A matemática é basicamente um jogo. Você tem que aprender a jogar de acordo com as regras. Depois disso, ficou, digamos assim, um pouco simples. Basta isolar agora esse x aqui e no final das contas tudo dará certo. Vamos adicionar aqui para uma nova página e vamos desenrolar ele exatamente aqui. Aqui nós temos esse x quadrado mais 2xb sobre 2a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso aqui é basicamente esse produto notável, esse x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, se nós passarmos aqui para o outro lado, nós vamos vir aqui e nós vamos escrever isso aqui da forma de um produto notável, ou seja, x mais b sobre 2a ao quadrado. Ou seja, tudo isso aqui a gente transformou exatamente nisso aqui. E isso aqui vai ser igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Se nós formos fazer aqui o mínimo múltiplo comum disso aqui, ele vai ser 4a ao quadrado. Então, para não ficar perdendo tempo, nós vamos multiplicar aqui tanto em cima aqui com c, como embaixo aqui, por 4a, para que no final nós teremos o 4a ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui o menos c sobre a e vamos multiplicar ele pelo 4a aqui sobre 4a aqui. Pois no final aqui nós teremos basicamente multiplicado isso aqui por 1, então nós não estamos alterando a nossa equação. Depois nós colocamos aqui esse sinal de mais, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E agora nós vamos desenvolver. Vai ficar exatamente isso aqui, x mais b sobre 2a ao quadrado igual a menos 4ac sobre 4a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui nós temos uma soma, e essa soma de frações aqui, elas têm o mesmo denominador. Então nós conservamos aqui o denominador e somamos aqui o numerador. Então vai ficar, vamos repetir aqui, essa parte aqui vai ser igual
a menos 4ac mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então ficou bastante simples. Para tirar esse expoente 2 aqui, nós vamos basicamente passar aqui uma raiz quadrada aqui desse lado. Vamos passar aqui uma raiz quadrada aqui desse outro. E como nós temos raízes quadradas, esse 2 aqui vai excluir com isso aqui. Pois é como se nós tivéssemos aqui uma raiz quadrada de, por exemplo, 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então no final nós estamos anulando aqui a raiz com isso aqui. E no final nós temos somente o que tem aqui dentro da raiz. Então nós vamos ficar aqui com x mais b sobre 2a. Então quando nós fazemos isso, nós temos que pôr em mente que é como se nós tivéssemos aqui x quadrado igual a 4. Mas como aqui nós temos que x quadrado é igual a 4, nós podemos fazer o seguinte: se nós colocarmos aqui 2, 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 aqui ao quadrado também vai ser igual a 4. Então no final das contas nós teremos aqui dois valores. Então nós temos que colocar aqui o sinal aqui de mais ou menos. Pois quando nós elevamos aqui ao quadrado e passamos a raiz, nós vamos ter aqui basicamente dois valores. Um valor positivo e também um valor negativo. Então nós temos que colocar aqui esse mais ou menos. E no final das contas nós teremos aqui o b ao quadrado menos 4ac sobre esse 4a aqui, como ele está aqui dentro da raiz. Nós temos que repetir aqui essa raiz, eu acabei me esquecendo. E o que está aqui dentro da raiz, esse 4 aqui, como ele está multiplicando, nós podemos tirar a raiz quadrada dele, fica igual a 2. E esse a ao quadrado fica somente o a aqui. E quando nós passamos esse b sobre 2a para o outro lado, nós vamos ter que o nosso valor de x vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ou seja, o nosso valor de x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí eu me pergunto, você viu isso aqui por acaso em algum momento na sua escola? Ou seu professor simplesmente jogou essa fórmula e pediu para você resolver seus exercícios? Então, eu deixo essa reflexão para você. Muitas pessoas elas não gostam da matemática simplesmente porque elas veem ela de uma forma mecânica. E a matemática ela não é de uma forma mecânica, ela é lógica pura, ela é pura lógica. As coisas não vêm do nada, as coisas vêm de alguma forma. Então você tem que aprender pelo menos de onde veio isso para você começar a gostar da matemática. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.